A gente tem o Eduardo Bolsonaro, ele continua, né, lá na gringa, ele continua se vitimizando, dizendo que está sendo perseguido, liga lá a câmera 3 minutos por dia para dar aquela enganada no gado que segue ele, mas a gente está descobrindo aqui dia a dia que aquela minha teoria, que até semana passada parecia uma teoria da conspiração, de que o Eduardo, na verdade, já morava nos Estados Unidos há algum tempo, inclusive com a esposa dele, sem pisar no Brasil há muitos meses, não é teoria da conspiração. É verdade. Cada dia que passa, a gente descobre novidades a respeito do porquê o Eduardo Bolsonaro se pirulitou para os Estados Unidos, tá? Ele disse que andou conversando com o governo norte-americano e que o governo norte-americano confirmou para ele que não vai reconhecer o resultado da eleição brasileira caso o Bolsonaro esteja fora da disputa. E não tem como o Bolsonaro estar dentro da disputa, né, Calejão? Inclusive, você me passou aí uma decisão aqui, cara. Deixa eu só pegar. Qual que era mesmo? A atual redação do projeto de lei da ficha limpa acaba com uma brecha que possibilitaria ao ex-presidente Jair Bolsonaro tentar reverter a inelegibilidade e concorrer nas eleições de 2026. O ponto principal da proposta é a redução do prazo de perda dos direitos políticos. Sua autora é a deputada Dani Cunha, do União Brasil, filha de Eduardo Cunha. Então, não tem chance dele concorrer em 2026. Chance nenhuma, certo? Certo. E muito provavelmente ele vai estar preso porque as coisas não parecem boas para ele. Certo. Então, mas mesmo assim, o Eduardo Bolsonaro foi ouvido pela CNN Brasil ontem e deu essa declaração de que o governo norte-americano não deve reconhecer o resultado das urnas em 2026 se o pai dele não tiver concorrendo. Uma democracia onde não exista a plena participação da oposição. Se forem umas eleições onde você tira o líder das pesquisas, né, o favorito para ganhar a eleição, se você leva ele, né, a julgamento, a toque de caixa, né, sem direito à ampla defesa, onde os advogados dele não tiveram acesso completo a todos os dados da investigação, dentre outras irregularidades ocorridas dentro desse processo, não dá para dizer que isso é democracia. Eu consigo prever aqui para vocês, né? Espero que eu esteja errado, mas eu consigo prever aqui perfeitamente os Estados Unidos não reconhecendo uma eleição brasileira e colocaria o Brasil, sim, o país inteiro, passível de sanções internacionais. Finalizo. Os Estados Unidos, né, por vezes, quando ele aplica essas sanções, ele é, no momento seguinte, acompanhado por União Europeia, por Canadá e outros países pelo mundo. Espero que isso não ocorra. Não há democracia. Fica tranquilo. Ô, Calejão, se trocar ali a cara dele pela da Glaze, colocar um sotaque do Paraná nos primeiros segundos, não parece uma entrevista da Glaze ou de qualquer petista em 2018, 2017, assim? Exato, só que na ocasião, tinha fundamento. Exato. De fato, o Lula estava sendo perseguido por um conluio na figura da Lava Jato. Aí não tem a menor dúvida. Não é o que eu acho, gente. Eu já disse aqui. Você tem de procurador estadunidense, o cara chama Kenneth Blanco, pode buscar aí. Busquem o que foi a Operação Pontes, eu já falei isso aqui 20 vezes. Quem foi a Karine Moreno-Taxman? Os Estados Unidos exerceram uma ingerência na nossa república desde 2009, quando ainda era governo Lula, segundo governo Lula. Tá, Joe? Então, assim, começa com a Operação Pontes, eles começam a treinar policiais federais, na ocasião já com a figura do Sérgio Moro, para o que iria evoluir para ser a Lava Jato. Todo mundo sabe isso. Tem literatura científica farta a respeito disso. Não é teoria da conspiração, nem nada disso. Houve a ingerência cabulosa do tio Sam no que foi a Lava Jato. Eles só não queriam que a coisa descambasse para o bolsonarismo. E isso, de fato, é complicadíssimo, e é por isso que Marx diz no 18 de Brumário que o homem escreve a sua história, mas não escreve ao seu bel prazer. Por quê? Porque tem um sem número de elementos que você não controla, Helder. Independentemente do quão poderoso você seja. Então, o tio Sam não queria o bolsonarismo. Queria algo assim mais, tipo, não, vamos fazer
uma agenda mais aqui parecida com o que a gente quer, alguém que vai botar a política externa brasileira de forma submissa, colocando o Brasil como quintal, que é o que se espera do Brasil, mas não precisaria ser uma figura como o Jair Bolsonaro. Esse é o problema. Quando você começa a estimular ódio, você sabe como começa. Você não sabe como essa porra termina, tá? Então, assim, essa fala do Eduardo Bolsonaro, especulação pura. E não é tão simples, mano. Não é o Eduardo Bolsonaro chorando as pitangas dele com o Mike Lee, com o Richard não sei das quantas lá. Tem algum risco, gente? Prestem atenção porque vocês vão ver isso no futuro. Tem algum risco do Eduardo Bolsonaro conseguir incluir o Alexandre de Moraes numa lista que chama SDN, do Escritório de Controle de Ativos Financeiros? Tem. Isso causaria algum estrago? Causaria, porque isso foi usado pela primeira vez agora contra uma figura do TPI, que decretou a prisão do Netanyahu. Até então, esse era um instrumento, Helder, que era utilizado contra países menores do Oriente Médio, grupos que se entendiam como terroristas, esse tipo de coisa. Utilizar isso contra alguém do TPI já é complicadíssimo. Utilizar isso contra um ministro de uma Corte Suprema, de uma democracia liberal burguesa, como é o Brasil, a segunda maior democracia das Américas, é todo um outro conjunto de consequências. E você não sabe. Será que as grandes instituições financeiras do país não vão dar linha de crédito, não vão dar conta bancária para o Alexandre de Moraes? Eu não sei, por medo de sofrer sanção secundária, eu não sei como é que isso funcionaria. Então, existe chance disso acontecer? Existe. Estou sendo honesto aqui, porque a administração Trump não tem o menor limite, está atropelando tudo que seria. O cara está falando de anexar o Canadá, mano. O cara está falando de invadir o Panamá para tomar o canal do Panamá à força, tomar a Groenlândia da Dinamarca à força, na frente do Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN. A função da OTAN, primária, aliás, é garantir a integralidade territorial dos seus membros. Aí chega o Trump lá e fala, aí Joe, nós vamos botar para fuder com esses caras. E o cara, não, é mesmo, né? Melhor não falar disso aqui e tal. Ali, o Mark Rutte já tinha que levantar e falar, eu não sei se o senhor percebe, mas o senhor está fazendo uma declaração de guerra a um membro da OTAN e, portanto, o senhor está declarando guerra à aliança inteira. É para isso que a aliança existe. Então, assim, não tem o menor limite. Pode ser que o Eduardo Bolsonaro consiga alguma coisa lá? Pode ser. Pode ser que os Estados Unidos não reconheçam o pleito presidencial de 2026? Não tem a menor chance. Pode gravar aí, fazer corte e me cobrar. Isso aí é especulação banal, é pura fumaça, que é o que ele faz. O Eduardo Bolsonaro vive de vender fumaça. Mas assim, Helder, não tem a menor chance. Eu acho, inclusive, que tudo é blefe. Tudo é blefe. Pode ser. Eu falei aqui no começo da live, ele não tá falando com ninguém. Ele não tá organizando nada. Pra mim, tudo é blefe, tá? Ele tá lá maquinado, já com um negócio prontinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Isso é blefe pra agitar a massa. Apenas isso. Eu também peço pra vocês, se quiserem, cortem aí e anotem. Eu vou além. O Calejão foi mais cauteloso que eu. Eu vou além. Eu vou além. Para mim, tudo é blefe. É conversa mole para agitar o gado enquanto ele vai se organizando para morar lá. Eu não tenho receio e não tenho a menor dúvida de que não há chance, no momento do governo Trump, parar tudo para ficar ouvindo o Eduardo Bolsonaro todo dia. Ele tá fazendo teatro. Tá fazendo teatro. Med, eu acho engraçado quando falam que, mas tudo que o Trump fala é brincando. Gente, tudo começa na retórica e na normalização do discurso justo. Elfo Xandre Frota. Salvar a democracia eternamente da direita, mas cadê? Cada vez que beber algo, você falaria como Magnum Malte? Ou toda vez que você dormir, você invoca Zambelli para contar contos eróticos até você pegar no sono? Não, nenhum dos dois. Marcos Afonso, 65. Como um deputado federal refugiado nos Estados Unidos, marca uma entrevista dentro do carro. Não vale dizer que está muito ocupado, é um Zé Ruela mesmo.
Luca Viana, enquanto isso, Trump fazendo uma publi para a Tesla, querendo a Groenlândia e o Canadá, brigando com toda a Europa e não conseguindo parar a Rússia, mesmo oferecendo tudo para a Rússia. Preocupação enorme com o Brasil. Ô, Eldio, rapidão, Oi, porque diga. isso aí, veja, o Trump vai se ver envolto a um conflito tal que muito provavelmente ele não vai sobrar tempo para absolutamente nada. O Eduardo Bolsonaro, ele tem alguns contatos, principalmente porque o Paulo Figueiredo, aquele canalha, ele tem contatos com um cara, com um membro da Câmara dos Representantes, que chama Richard McCormick, acho que é o nome do cara. Richard McCormick, se eu não me engano. E tem contato com outro cara que é o Mike Lee, que é um senador dos Estados Unidos. É isso, mano. É isso. Entendeu? No mais, é fumaça, Eldio. É fumaça, mano. Não tem essa porra aí de eu vou lá conversar. Pode até ser que algum dia ele consiga algo mais incisivo nessa direção. Pode ser. No mais, é fumaça, mano. Eu acredito nisso, eu acredito, tá? Eu acredito muito nisso daí.